Eu vou começar essa aula, jovenzinhos, falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E na aula de hoje, nós vamos encerrar o capítulo 13, que é sobre gravitação, e vamos fazer alguns exercícios também já desse capítulo, beleza? Então, vou compartilhar a minha tela com os senhores. Aí. Então, jovenzinhos, quem quiser acompanhar comigo aí pelo livro, nós vamos começar hoje a partir da página 141, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje vai ser a partir ali de energia mecânica. Só para nós relembrarmos o que nós já conversamos na semana passada, galera, sobre gravitação. Eu vou retomar com vocês aqui os tópicos principais, tá bom? E também as equações principais que nós estudamos. Então, ó, quando a gente falou de gravitação, nós vimos que tinha uma lei da gravitação que foi deduzida e trabalhada por Newton. E ela dizia o seguinte, que a força de atração gravitacional entre dois corpos celestes era a constante Gzão vezes a massa mzão vezes a massa mzinho, todo mundo aqui dividido pela distância ao quadrado. Lembrando, jovens, que essa distância é a distância que vai do centro de um corpo celeste até o centro do outro corpo celeste, tá bom? Então, você tem que levar em consideração os raios. Eu vou fazer aqui ó, um esbocinho. Então, ó, toda essa distância aqui é a distância que a gente tem que levar em consideração. Essa é a massa maior, essa é a massa menor. Beleza? Então, só um esbocinho para vocês lembrarem aí. Nós conversamos também na última aula sobre o valor da aceleração da gravidade. Nós tínhamos conversado que a gravidade podia ser considerada constante, e aí eu mostrei a deduçãozinha da equação e por que a gente podia considerar constante. A gravidade ia ser Gzão mzão, dividido pelo raio do planeta, mais a altura que o corpo tinha em relação à superfície, tudo isso ao quadrado. E a gente viu que para alturas pequenas, esse valor de altura praticamente nem altera esse valor de raio, de tão grande que é esse raio. E a gente acaba conseguindo ter um valor de gravidade praticamente constante para essas alturas que são pequenas, tá bom? E nós tínhamos visto também a velocidade orbital dos planetas, ou seja, era a velocidade mínima que você tinha que ter nesse sistema para que um planeta ficasse orbitando a Terra. E aí nós tínhamos chegado na relação de que essa velocidade orbital, ela ia ser aproximadamente Gzão e mzão, divididos por R. Então, vou por R, não vou por D. D, que é a distância do corpo até o centro do planeta que está sendo orbitado. Tá bom? Então, na última aula, nós tínhamos trabalhado essas três equaçõezinhas aqui. Tá lindo, tá lindo. Eu vou deixá-las grifadinhas aqui. E aconselho que vocês grifem elas também, jovens, porque tem tanto tópico, tanta coisa sendo discutida ao longo desses capítulos, que às vezes as equações ficam perdidas. Esse livro de vocês traz aí várias equações que a gente vai acabar usando com pouca frequência ou nem usando. Então, eu estou abordando com vocês aqui as principais, as que são cobradas com maior frequência no Enem, nos vestibulares. Então, eu estou deixando elas grifadinhas aqui e aconselho que vocês destaquem elas também, porque elas são as que mais são usadas aí no nosso cotidiano no estudo de gravitação, tá bom? E agora sim, jovenzinhos, a gente vai falar sobre
energia mecânica e, mais especificamente, energia potencial gravitacional. Jovens, essa energia, ela já é uma antiga conhecida nossa. Nós já trabalhamos com ela, né? Lá no 9º ano vocês trabalharam, aqui provavelmente na primeira série, talvez vocês já viram com o professor Afonso, e se não viram, estão perto de ver, que era aquela energia assim, ó, não anota isso aqui que eu já vou apagar, tá bom? Energia potencial gravitacional, que era a massa vezes a gravidade do corpo vezes a altura do corpo, tá bom? Só que essa energia, jovens, é usada para um corpo que está próximo à superfície da Terra. Agora eu estou pensando num corpo que está orbitando a Terra. Então, um sistema de órbita, um corpo orbitando outro corpo. Então, aquela equaçãozinha que nós usávamos deixa de ser válida. Nós vamos ter para energia potencial gravitacional, jovens, a seguinte equação, que ela primeiro vai ser representada por U, essa energia, tá bom? Pode ser representada por E também? Pode, não tem problema, mas na maioria das vezes, na maior parte dos exercícios, é o U que vai representar essa energia, tá bom? Ela vai ser Gzão vezes Mzão vezes Mzinho dividido por D. Então, vou fazer aqui com vocês esse esquema e, ó, isso aqui vai ser negativo, todo esse termo é negativo. Por quê? Vamos avaliar um sistema de dois corpos aqui, um orbitando e o outro sendo orbitado. Então, vou dizer que a massa maior está sendo orbitada e a massa menor está orbitando. Jovens, à medida que eu for afastando esse planeta, o que vai acontecer com essa distância que vai do centro de um planeta ao centro do outro planeta? À medida que eu afasto, essa distância, ela aumenta. Se a distância aumenta, a energia potencial gravitacional em módulo diminui. Só que daí não bate com os dados que nós tínhamos de quanto mais alto o corpo está em relação ao outro, maior é a sua energia potencial gravitacional. E por isso que tem esse sinal de menos aqui na frente. Porque ela é negativa, então quando você aumenta esse valor, quanto mais longe ele vai, mais perto de zero esse cara vai chegando, tá bom? Então, por isso que essa energia potencial gravitacional, ela vai ser negativa, tá bom? Eu vou deixar aqui grifadinho para vocês também, e vou anotar em vermelho mesmo uma informação importante. Se esse objeto aqui celeste está tão longe, que eu posso dizer que essa distância é praticamente o infinito, se a distância é o infinito, a energia potencial gravitacional, jovens, ela vai ser praticamente zero. Então, essa informação é importante também, destaque, porque muitos exercícios trazem a discussão a partir desse ponto. Tá, considere um corpo no infinito. Opa, se esse corpo está no infinito, então a sua energia potencial gravitacional é muito pequena, ou seja, praticamente zero. Como assim, professor, esse corpo está no infinito? É como se eu pegasse essa massinha M e fosse afastando, 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 e essa distância fosse muito, 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 muito grande. Eu já perdi a possibilidade de medir qual é essa distância, ela está no infinito. Praticamente nem existe mais relação entre o corpo emisão e o corpo emisinho. Então, nesse caso, eu posso dizer o quê? Que a energia potencial gravitacional entre esses corpos foi para zero. Ela é zero. Beleza? Então, esse dado, jovens, bastante importante também. E energia? Não importa, jovens, qual é o tipo de energia, ela continua sendo medida em joule no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Não importa a natureza, se é uma energia mecânica, elétrica, térmica, nuclear, ela sempre vai ser medida em joule no Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? Então, aí nós temos a equação para a energia potencial
gravitacional num sistema em que a gente tem um corpo orbitando outro corpo, tá bom? Joia? Legal. Outra coisa importante, jovens, eu comentei com vocês na semana passada sobre a velocidade orbital, né? Com que velocidade eu tinha que lançar um objeto para cima para que ele ficasse orbitando a Terra. Agora a gente vai pensar com que velocidade eu tenho que lançar esse objeto para cima para que ele fique, para que ele não fique orbitando, para que ele escape do nosso planeta. Então, a gente vai falar de velocidade de escape. Então, olha só. Eu vou fazer a análise, eu vou pegar esse mesmo desenho para a gente pensar, tá bom? Esse corpo, ele vai ser lançado, um objeto qualquer, vai ser lançado aqui, ó, da superfície da Terra, tá bom? Então, inicialmente ele está aqui, aí eu vou fornecer uma velocidade inicial de lançamento para esse corpo. Então, se ele tem uma velocidade inicial, ele tem energia cinética, né? Todo corpo que tem velocidade tem energia cinética. Ele está encostado na superfície da Terra, mas ele tem aqui, ó, todo esse raio de distância do centro da Terra. Então, ele tem uma energia potencial gravitacional. Quando ele se afasta, jovens, eu vou pensar em um ponto específico para minha análise, que é quando ele já está muito longe desse corpo de massa emisão, ou seja, quando ele está lá no infinito. Então, eu vou fazer uma análise por conservação de energia, que a energia mecânica inicial ela é igual à energia mecânica final. No começo, ele tem uma energia cinética e uma energia potencial gravitacional. Essa energia mecânica final, ela vai ser analisada no infinito. No infinito, eu já vi que a energia potencial gravitacional é zero. E aí, quanto que vai ser a energia cinética? Aí vem uma jogada, jovenzinhos, que é importante, que é assim, ó. Como que eu sei que um corpo está com velocidade? Eu tenho que ter um referencial para poder analisar a mudança de posição desse corpo em relação a esse referencial, tá? Quando eu falo que um corpo está no infinito, eu não consigo definir um referencial. Se eu não tenho um referencial, eu não posso afirmar que esse corpo está em movimento lá no infinito. Então, a gente vai dizer que no infinito a velocidade também vai ser zero. Portanto, jovens, a energia mecânica final desse corpo, ou seja, a energia lá no infinito, ela é zero. A energia cinética, eu sei que é mv quadrado sobre 2, aqui é a velocidade inicial. E a energia potencial gravitacional é essa aqui, ó, que já tem um sinal de menos, menos Gzão, Mzão, Mzinho, nesse caso sobre o raio, né? A altura que o objeto lançado tem em relação ao centro é o raio desse planeta. Então, esse termo que é negativo, eu passo para o outro lado, positivo. Vou inverter o sinal da operação. E antes eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Como tem a massa mzinho nos dois lados da igualdade, eu vou simplificar essa massa mzinho. Beleza? Então, o que que vai sobrar para nós aqui, ó? Que a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 é gzão, mzão, sobre r. Então, esse 2 que ficou aqui dividindo, eu vou passar multiplicando, e esse quadrado eu vou passar como raiz. Então, eu encontro uma velocidade que é a raiz de 2gzão, mzão, dividido por r. O que que vai ser essa velocidade, jovens? É o que eu vou chamar de velocidade orbital. Aí. Essa é a orbital, não, perdão.
Velocidade de escape. É o escape que a gente está falando, não é orbital. Maluco. Velocidade de escape. Ou seja, se eu quero lançar um corpo para o espaço, eu quero que ele saia do nosso campo gravitacional, que ele não fique em órbita, a velocidade com que eu tenho que lançar esse planeta, esse objeto, esse satélite, é essa daqui. E agora, jovens, eu quero que vocês façam uma análise comigo aqui do seguinte, ó, dessa equaçãozinha que eu estou pintando agora, com essa aqui, ó, que era a orbital. Olha, a única diferença entre elas é o que, jovens? É esse 2 dentro da raiz. A orbital não tem, a velocidade de escape tem. Então, a diferença entre as duas, jovens, é muito pequena. A diferença entre um corpo ficar orbitando o nosso planeta ou escapar é muito pequena, ela é muito sutil. Então, vamos fazer uma análise juntos aqui, ó. Vou lançar um objeto para cima. Então, vamos fazer aqui ó, uma análise assim, ó. Lançamento. Esse objeto pode ser um satélite, por exemplo, tá bom? A velocidade de lançamento eu vou chamar de VL. Se a velocidade de lançamento for menor que a velocidade orbital, o corpo cai de volta para a Terra. Então, eu joguei o corpo para cima com uma velocidade menor do que a orbital, ele sobe e desce de novo em direção à Terra. Lancei um corpo, jovens, para cima com uma velocidade de lançamento maior que a velocidade orbital, maior ou igual, e menor que a velocidade de escape, esse corpo fica em órbita. Tem que ser menor, não pode ser menor ou igual que a velocidade de escape, só menor. E aí, se eu lanço um corpo para cima com uma velocidade de lançamento maior ou igual que a velocidade de escape, corpo escapa do campo gravitacional terrestre. Beleza? Então aí estão as possibilidades. Quando eu lanço um corpo para cima, ele pode cair de volta, ele pode ficar em órbita ou ele pode escapar do nosso campo gravitacional. Isso depende da velocidade com que eu lanço esse planeta para o espaço. E aí está a relação bonitinha apresentada para os senhores. Eu já tiro essas canetas do caminho aqui. Eu só quero deixar bonitinho aqui, ó. Então, estão aí as três possibilidades. Beleza, jovens? Agora é com os senhores. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Pelo chat, eu olhei agora aqui. Tá tudo tranquilo, tudo suave. Tranquilo, professor. Beleza. Então, a gente vai fazer, jovens, deixa eu ver se eu falei tudo, que às vezes eu também posso esquecer alguma coisa. Tá aqui. A gente vai fazer 2 exercícios juntos, tá bom? Vamos lá. Se quiserem dar um print da tela, jovens, agora é a hora. Olha que bonitinho que ficou esse quadro. Que aí eu vou pegar uma nova lousa, tá bom? Vou dar 2 segundos caso alguém queira bater um print da tela. Foi. Um exercício que a gente vai fazer juntos, jovens, é o exercício 4 da página 145. Lá dos aplicando conhecimentos.
Vamos lá? Diz assim o enunciado do exercício, ó. Um menino pesa 400 newtons na superfície da Terra, onde se adota G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se o menino fosse transportado até uma altura igual ao raio da Terra, sua massa e seu peso seriam, respectivamente... Então, pensa comigo, jovens. Peso é massa vezes gravidade. Se eu mudo a altura do menino em relação à Terra, a massa dele vai mudar? Não, a massa não muda. Então, vou calcular essa massa, tá? Ó, o peso é 400, a massa eu não sei. E a gravidade, quando ele está na superfície da Terra, vale 10. Então, passo 10 dividindo, né? Fica 400 sobre 10. Eu descobri que a massa é 40 quilogramas. E essa massa do guri, ela não muda. Não importa se eu vou aproximar, afastar ele da superfície da Terra, a massa da pessoa, né, a massa do objeto, do corpo, ela continua sempre igual, continua sendo constante. Portanto, o que eu preciso pensar agora é na força-peso a essa altura. Eu vou ter uma nova força-peso, que eu vou chamar de pelinha. E ela vai ser o quê? A massa vezes a nova gravidade, na altura que eu estou pensando agora, que ele falou ali, que é uma gravidade que eu vou chamar de G', tá bom? Então, eu vou calcular, jovens, essa gravidade G'. Ela vai ser o quê? A massa emissão vezes... Não, deixa eu apagar isso aqui. Ela é a constante Gzão vezes a massa emissão dividido pelo raio mais a altura ao quadrado, tá bom? Ele disse para nós que é para ser elevado a uma altura que é igual ao raio da Terra. Então, isso aqui fica assim, ó. Gzão emissão dividido por R mais R, todo mundo ao quadrado. Gzão emissão. R mais R, jovens, vai ser 2R ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado, R ao quadrado. Só que eu não sei o valor do raio, da gravidade, do Gzão, até posso pesquisar, nem da massa M. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nessa gravidade G, para eu poder comparar uma com a outra. Tá bom? Ó, ela é Gzão emissão, dividido por R mais H ao quadrado. Só que ele está na superfície da Terra, então essa altura H é zero no começo. Então fica Gzão emissão sobre R ao quadrado. Então, qual é a diferença da G' para G? A única diferença, ó, é esse 4 aqui no denominador. Então, eu posso escrever o seguinte, olha meu raciocínio, jovens. Esse raciocínio ele é bastante usado nos exercícios. G' é 1/4 de Gzão emissão sobre R ao quadrado. Concordam comigo que eu só coloquei esse 4 na frente, multiplicando isso aqui na forma de fração? É o mesmo número escrito de um jeito diferente. E quem que é Gzão emissão sobre R ao quadrado? É o G. Então, eu posso falar que o G', ó, ele é 1/4 da gravidade inicial, que era G. Ou seja, G' vai ser 1/4 da gravidade que antes era 10, ou seja, é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso novo peso, pelinha, é a massa, que é 40, vezes o G', que é 2,5. Então, pelinha vai ser 40 vezes 2,5, vai ser 100. 100 newtons. Então, a massa do guri não muda e o peso reduz 4 vezes. Por quê? Porque a gravidade reduz 4 vezes. Então, massa, 40 quilogramas e força-peso, 100 newtons, para nós, jovens, é a alternativa A de amor. Tcharam! A de amor. Suave? Questionem, perguntem, jovenzinhos, desse exercício 4. Vai lá, tá com os senhores.
Eu vou deixar essa dica para vocês, tá? Quando você tem essa variação de uma grandeza, era G, ele mudou alguma coisa, passou para um G', escreva a equação de cada uma, se você não tem um valor numérico, para poder comparar uma com a outra. E aí, comparando uma com a outra, você consegue chegar numa relação matemática mais simples, que facilita o processo. Porque eu pensei, se eu tivesse que colocar o valor do Gzão, da massa, emissão, do R ao quadrado, ia dar o mesmo resultado no final. Mas matematicamente o trabalho ia ser muito maior. Então, conseguir substituir uma na outra é uma jogada que facilita bastante o processo aí, tá bom? Perguntinhas, jovens, mandem, vai lá. Beleza? Então, a gente vai fazer o exercício 6 na sequência, tá bom? É na mesma página, 145, o exercício 6. Eu vou dar um tempinho caso alguém esteja terminando de anotar, porque eu vou pegar uma nova lousa para esse exercício 6. E foi. Se quiserem dar um print na tela, porque não acabaram de anotar, agora é a hora, jovens. Novo. Não. Vamos lá. Diz assim, ó. Um satélite artificial está em órbita circular em torno da Terra, a uma altura de 3.600 quilômetros da superfície. O campo gravitacional a essa altura é 4 metros por segundo ao quadrado, sendo 6.400 quilômetros o raio terrestre em relação ao satélite. Pergunta-se: qual é a sua velocidade linear? Qual é a sua velocidade angular? Qual é o seu período? Então, ele pede várias informações desse movimento circular, tá bom? Ele fala que a gente pode deixar a resposta em função do π, se precisar. Então, no fundo aqui, você vai ter que lembrar de movimento circular, tá bom? Então, ó, qual que vai ser o raio dessa órbita desse planeta, jovens? Esse planeta não, né? Desse satélite. Vai ser o raio do planeta Terra mais a altura dele, né? Então, vai ser 6.400 quilômetros mais 3.600 quilômetros, que vai dar, jovenzinhos, 10.000 quilômetros. E eu vou deixar isso aqui no sistema internacional. Então, se você passar para metros, você vai multiplicar por 1.000, vai ficar 10 milhões, que eu vou escrever assim, ó. 10 a sétima metro. E eu já deixo no sistema internacional, não corro o risco de esquecer de fazer isso aí. Tá? Ele deu para nós o valor da aceleração. Se ele está no movimento circular, jovens, é uma aceleração centrípeta. Portanto, a aceleração centrípeta é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, para fazer o que ele pede na letra A, eu vou usar a equação da aceleração centrípeta. Ó. Ela vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio. Como eu quero essa velocidade, velocidade linear, o raio que está dividindo passa multiplicando. Então, a velocidade vai ser a raiz da aceleração centrípeta vezes o raio. Passei o raio multiplicando e o quadrado como raiz. Então, ó, fica a raiz de 10 a sétima, que é o raio, vezes a aceleração centrípeta, que é 4. Eu vou escrever isso aqui assim agora, ó. Raiz de 4 vezes 10 a sexta vezes 10. Aí, raiz de 4 é 2, raiz de 10 a sexta é 10 ao cubo, e esse 10 vai ficar dentro da raiz, infelizmente. Então, fica 2 vezes 10 ao cubo, raiz de 10 metros por segundo. Beleza? Jovens, para fazer a letra B, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. V
igual a ômega R. Quando eu trabalhei com vocês essa equação, eu falei que ela era bastante importante. Por quê? Porque ela relacionava a velocidade linear com velocidade angular. E agora ele está pedindo para nós, jovens, a velocidade angular. Então, o AR que está desse lado multiplicando, ó, ele passa dividindo. Então, fica 2 vezes 10 ao cubo raiz de 7. Não, 2 vezes 10 ao cubo raiz de 10. Tá doido, é? Dividido pelo raio, que é 10 a 7. Agora sim. 2 dividido por 1 permanece 2. 10 ao cubo dividido por 10 a 7. Você vai fazer o expoente de cima, que é 3, menos o de baixo, que é 7. 3 menos 7, menos 4, raiz de 10. Agora aqui, ó, radianos por segundo. Tá bom? E por último, letra C, jovenzinhos, o período. Para calcular o período, a gente vai usar essa aqui, ó, o o ômega é 2π sobre o período, a velocidade angular é 2π sobre o período. Se eu quero calcular o período, vai ser 2π sobre ômega. Então, fica 2π sobre 2 vezes 10 a menos 4, raiz de 10. Ó, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo simplificar o 2 com o 2. Esse 10 a menos 4, que está no denominador, eu jogo para o numerador e inverto o sinal do expoente. Então, vai ficar 10 a quarta π dividido por raiz de 10. Mas a gente não deixa a raiz no denominador, né? A gente racionaliza aqui, ó. Aí, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Então, fica 10 a quarta π raiz de 10 sobre 10, que no final do dia eu simplifico, né? Um 10 de cima com 10 de baixo. 10 ao cubo π raiz de 10 segundo. Beleza? Jovens, as respostas do livro de vocês deram diferentes. Pelo menos no meu gabarito aqui que eu tenho, a resposta está diferente, tá bom? Mas eu acho que ele errou aqui no 10 a 7, ele escreveu 107 nos cálculos, tá? E aí isso deu a diferença de cálculo. Mas podem confiar que esse que nós fizemos juntos aqui está correto. Beleza? Questionamentos e perguntinhas, meus lindos, mandem aí, vai lá. Beleza, jovens, beleza. Eu vou pedir para vocês uma gentileza, jovenzinhos, todos vocês que estão aí na sala de aula, aí no Zoom, que vocês mandem um oi para mim aí no chat, tá bom? Quem já mandou, tudo bem. Quem não mandou, manda, que eu vou fazer a chamada pelo chat depois, tá bom? Então é só mandar um oi, beleza? Isso. Jovens, deem um print da tela, então, que eu vou encerrar o compartilhamento. Aí. Boa, jovenzinhos, boa. Galera, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima manhã a todos. Se Deus quiser e eu sobreviver, a gente vai se ver na terceira aula aqui no Zoom para conversar também sobre exercícios, beleza? Jovens, me dê um tchau bem bonito e até a terceira aula. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.